Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de Bruno Explica. Hoje vamos falar sobre doença renal crónica. É um tema muito vasto. Este vídeo vai focar-se na fisiopatologia e no desenvolvimento de complicações e na abordagem e gestão do doente. A doença renal crónica é definida como a perda normalmente lenta, progressiva e irreversível da capacidade dos rins efetuarem as suas funções. Essas funções passam pela eliminação de toxinas ou de metabolitos de fármacos, o controle do balanço hidroeletrolítico e do pH e a produção de algumas substâncias, como a eritropoetina e a vitamina D. Existem múltiplos fatores de risco descritos, passando pela hipertensão arterial e pela diabetes mellitus, porque podem causar uma nefropatia. A nefropatia diabética é a causa mais comum de doença renal crónica. A idade avançada e a descendência africana estão associados a uma maior suscetibilidade à doença renal. Episódios prévios de lesão renal aguda também tornam mais provável o desenvolvimento posterior de doença renal crónica e a história familiar e síndromes hereditários, como a doença renal poliquística. Agora vamos falar sobre a fisiopatologia da doença e algumas complicações que surgem decorrentes da fisiopatologia. O conjunto de alterações que se observa na doença renal crónica está relacionado com as funções do rim. Teremos uma acumulação de ureia e toxinas, causando o síndrome urémico. Temos o distúrbio de algumas funções endócrinas e metabólicas e algum grau de inflamação sistémica. Vamos abordar os distúrbios que se observam por cada sistema afetado. A homeostase hidroeletrolítica terá algumas alterações. Com a diminuição da função renal, pode surgir retenção de sódio e de água, levando a edema e hipertensão arterial, que podem responder à terapia farmacológica e à restrição de sal. Pode haver acumulação de potássio em algumas situações, mas como a sua secreção é dependente da aldosterona, a sua concentração está muitas vezes normal. Outros íons afetados frequentemente são o cálcio e os fosfatos. A insuficiência renal leva a uma acumulação de fósforo e à diminuição dos níveis de cálcio, o que resulta numa estimulação da produção da PTH pelas paratiroides. Gera-se um hiperparatiroidismo secundário que pode gerar patologia óssea. A suplementação com vitamina D aumenta os níveis da vitamina D no sangue, suprimindo a secreção de PTH. Outro distúrbio comum na doença renal é a acidose metabólica, que pode dever-se à diminuição de produção de amónia, diminuição da excreção de ácidos e retenção de aniões, o que origina uma acidose metabólica com um gap aniónico aumentado. Normalmente este distúrbio responde à suplementação com bicarbonato de sódio. A doença renal crónica também aumenta o risco cardiovascular dos doentes, sendo esta a principal causa de mortalidade no contexto de doença renal crónica. Existe um risco aumentado para doença coronária, doença cerebrovascular e doença arterial periférica. A hipertensão é uma complicação frequente da doença renal crónica e pode originar hipertrofia ventricular esquerda. Estas alterações podem originar insuficiência cardíaca. A pericardite com um derrame pericárdico e o edema pulmonar de baixa pressão estão associados a uma fase mais avançada da doença renal crónica. Um distúrbio muito comum nos estadios intermédios e avançados da doença renal é a anemia. É uma anemia normocítica normocrómica que se deve ao déficit de eritropoetina, que é produzida no rim. O tratamento faz-se com a administração de eritropoetina e suplementação de ferro, vitamina B12 e folato, que é para assegurar a eficácia da eritropoiese. Também está muitas vezes associada à doença renal crónica uma disfunção plaquetária, que origina um distúrbio hemostático, com hemorragias mucocutâneas e dificuldade em estancar sangramentos. Outro aspecto importante de destacar é a relação da doença renal com a diabetes. A insulina pode estar elevada na circulação sanguínea porque o seu clearance no rim está diminuído e, portanto, pode ser necessário diminuir a dose em doentes que tomam insulina, à medida que a taxa de filtração glomerular vai diminuindo. Alguns agentes antidiabéticos também podem tornar-se contraindicados, como por exemplo a metformina, a partir de uma taxa de filtração glomerular baixa, abaixo de 30. Além dos que falei, também podem surgir distúrbios dermatológicos, como o prurido, gastrointestinais, como a obstipação, e neuromusculares, como alguns distúrbios de memória, de concentração ou neuropatia periférica. Passando para a abordagem do doente, é importante avaliar
os sintomas na anamnese, mas é de realçar que muitas vezes os doentes estão assintomáticos até estadios avançados da doença. Alguns sintomas associados ao síndrome urémico são a anorexia, perda ponderal, fadiga, náuseas, edemas, quebra musculares e prurido. Portanto, podem ser sintomas muito inespecíficos. É essencial explorar comorbilidades associadas, a medicação habitual e análises urinárias anteriores. O exame físico pode não ser muito valioso, mas devemos sempre avaliar a tensão arterial e a presença de edemas. A investigação laboratorial permite-nos perceber o grau de lesão renal, estudar as suas consequências e pesquisar a etiologia subjacente. Os doseamentos contínuos da creatinina, da ureia e da proteinúria permitem avaliar a progressão da doença. A medição da concentração de cálcio, fosfato, vitamina D, PTH e hemoglobina servem para estudar o atingimento renal de algumas das funções que fomos falando. E um exemplo de um estudo de investigação da etiologia subjacente é, por exemplo, na suspeita de glomerulonefrite, são pedidos marcadores imunológicos associados às doenças autoimunes e algumas sorologias de alguns agentes causadores de glomerulonefrite, como o VIH, o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C. Na prática clínica, é muito importante estadiar o doente. Normalmente recorre-se à estimativa da taxa de filtração glomerular para posicionar o doente num estadio de 1 a 5, de acordo com a tabela que está aqui ao lado. A taxa de filtração glomerular pode ser estimada com recurso a várias fórmulas, sendo que a MDRD e a CKD-EPI são as mais utilizadas. Esta última é mais precisa. Relativamente à imagiologia, a ecografia renal é o exame mais útil, permitindo estudar a simetria e o tamanho dos rins, e excluir a presença de massas ou de obstrução. A diminuição bilateral do tamanho dos rins suporta o diagnóstico de doença renal crónica de longa duração, porque surge cicatrização irreversível. As exceções a isto são a nefropatia diabética, a nefropatia por VIH e a amiloidose, em que o tamanho do rim é normal nos estadios avançados destas doenças, porque no início do processo destas doenças, os rins aumentaram de tamanho. Para estabelecer o diagnóstico, o primeiro passo importante é distinguir a doença renal crónica de uma lesão renal aguda. O recurso a medições prévias de creatinina e os achados da ecografia renal podem ajudar, mas existe sempre a possibilidade de uma superimposição de um processo agudo no contexto de doença renal crónica. Para o diagnóstico etiológico, devemos procurar algumas manifestações sistémicas específicas de algumas doenças e, em alguns casos, ponderar a realização da biópsia renal, que é mais benéfica quando feita precocemente e muitas vezes é o único recurso disponível que nos dá o diagnóstico. O principal objetivo do tratamento é abrandar a progressão da doença renal crónica. Para isso é preciso reduzir a hipertensão intraglomerular e a proteinúria. Para isto são utilizados IECAs ou ARAs e temos um valor de tensão arterial-alvo a rondar os 130/80. A gestão das complicações da doença também é muito importante e isso fomos abordando ao longo do vídeo. Alguns fármacos a evitar são os AINES, por piorarem a função renal, porque promovem uma vasoconstrição da arteríola aferente. E a metformina também em estadios avançados, como já vimos. Algumas doses podem necessitar de ajuste devido à diminuição da capacidade de filtração dos rins. Com a progressão da doença, surgirá a necessidade de terapia de substituição renal, através de técnicas de diálise ou o transplante renal. São várias as indicações para o início destas terapias, e sendo que aqui destaco algumas. O síndrome urémico, que pode cursar com pericardite urémica, encefalopatia ou quebras musculares graves ou outros sintomas, anormalidades hidroeletrolíticas ou ácido-base refratárias a outros tratamentos, por exemplo, uns edemas refratários, uma hipercalémia refratária a fármacos e também uma acidose metabólica refratária à suplementação com bicarbonato. Pronto, por agora é tudo. Vimos os aspectos mais importantes sobre a doença renal crónica. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, partilhar o canal com os vossos amigos. Se ficaram com alguma dúvida, têm alguma sugestão, deixem nos comentários. Caso queiram apoiar ainda mais este projeto e ter acesso a conteúdos exclusivos, passem na minha página de Patreon e vejam a minha página de Instagram para verem os conteúdos disponíveis. Muito obrigado a todos e bom estudo!